na História, com Carlos Bastos. Foi a 8 de julho de 1839 que nasceu John Rockefeller, que viria a tornar-se o homem mais rico do mundo. Portanto, não é difícil de imaginar que, com tanto dinheiro, hoje a festa de aniversário fosse da romba. Mas quanto dinheiro exatamente? Bem, ajustando a fortuna na altura da sua morte à inflação atual, o valor seria equivalente a 24 mil milhões de dólares. Mas se a comparação for em relação ao PIB americano de 1937, então Rockefeller teria mesmo o título do homem mais rico da história, porque a sua fortuna equivaleria a quase 2% do PIB americano. Pode fazer as contas, mas digo já que são muitos milhões de dólares. O seu negócio era o petróleo. E a conquista da sua vida foi a poderosa Standard Oil Company, que fundou, que geriu ferozmente, para não dizer com métodos pouco recomendáveis, e que esmagou a concorrência, conseguindo o monopólio do negócio. Fez tudo isto até aos 58 anos. Depois, reformou-se, gozou a fortuna mais 40 anos e dedicou-se à filantropia, contribuindo grandemente para a medicina, educação e pesquisas científicas. Rockefeller nasceu no século XIX, numa altura em que as cidades já começavam a ficar sobrelotadas. Quando começou a trabalhar, o petróleo era ainda um novo negócio, mas com potencial, já que o óleo de baleia se tornara muito caro para a população. A oferta não correspondia à procura e era necessário um combustível mais barato para a iluminação. E ainda por cima, o petróleo não cheirava tão mal como o óleo de baleia. A eletricidade ainda era só uma experiência científica, mas já apresentava alguns resultados. Aliás, quando falamos de alguns métodos pouco ortodoxos utilizados por Rockefeller nos seus negócios, há um bom exemplo que tem precisamente a ver com a eletricidade. A certa altura, terá comprado algumas pequenas companhias de elétricos, cada vez mais populares nos Estados Unidos, e depois queimou todas as carruagens. Para substituir os elétricos, criou empresas de autocarros movidos a gasolina. Evidentemente. Se isto lhe parece agressivo para o século XIX, olhe que no século XXI as coisas não são muito diferentes. Mas isso é outra conversa. E Rockefeller até tem alguma desculpa. Ele foi criado com a mãe, o pai praticamente nunca estava e teve de ser empreendedor desde pequeno. Ainda para mais, o pai, quando regressava a casa, só lhe complicava a vida e terá dito, para quem quisesse ouvir, que enganava os seus filhos sempre que podia, só para lhes abrir os olhos para a vida. E pelos vistos, resultou. Durante a Guerra Civil Americana, enquanto o seu irmão Frank lutou, Rockefeller cuidou do negócio e deu muito dinheiro ao norte. Na verdade, acabou por não combater porque era muito mais importante tê-lo a travar a guerra dos dólares. Afinal, sem dinheiro não se ganham guerras. Rockefeller esteve do lado dos vencedores, mas ganhou também a guerra com os caminhos de ferro, indispensáveis para o transporte de petróleo, e ganhou a guerra contra todos os seus concorrentes. Se já jogou ao monopólio, sabe muito bem do que é que eu estou a falar. A Standard Oil gradualmente tinha chegado ao controle quase total da refinação e comercialização de petróleo nos Estados Unidos. O monopólio só chegou ao fim em 1911 por decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos. A empresa foi dividida e muitas das marcas onde abastece atualmente o seu carro surgiram dessa divisão. Não que isso tivesse tido qualquer efeito na conta bancária de Rockefeller, que morreu em 1937, 2 meses antes de fazer 98 anos, e que já estava a gozar tranquilamente a sua reforma, há 40 anos.